Vamos falar sobre compreensão e interpretação de textos. Texto é um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si, formando um todo significativo capaz de produzir interação comunicativa. Capacidade de codificar, que seria escrever, e decodificar, que seria interpretar. O contexto é tudo aquilo que está à volta do texto, então são informações anteriores e posteriores. Intertexto são textos que apresentam referências diretas ou indiretas a autores através de citações. Então, quando eu coloco no meu texto um outro autor e cito o que ele fala no texto dele, eu tenho um intertexto. Interpretação de texto. Você precisa identificar a ideia principal do texto, que seria o tema, e identificar as ideias secundárias ou fundamentais, argumentações, explicações que levam ao esclarecimento das questões apresentadas na prova. Então, você precisa tirar do texto o tema, as ideias secundárias, em que foi fundamentado, o que foi argumentado pelo autor e as explicações. Vamos lá. Identificar é reconhecer os elementos fundamentais de uma argumentação, de um processo, de uma época. Então a gente procura isso principalmente nos verbos. Os verbos vão nos mostrar em que época aconteceu. Verbo no pretérito perfeito aconteceu no passado. Comparar é descobrir as relações de semelhança ou diferença entre as situações do texto. Então, é comparar situações que acontecem no texto, as que são iguais e as que são diferentes. Comentar é relacionar o conteúdo apresentado com uma realidade opinando a respeito. Resumir é concentrar as ideias centrais ou secundárias em um só parágrafo. Parafrasear é reescrever o texto usando outras palavras. Então, você quer pegar um texto, reescrevê-lo, mas sem usar as mesmas palavras. Isso se chama parafrasear. Vamos ver exemplo. O homem unido, a integração do homem, a integração da humanidade. Você está parafraseando o homem unido. Interpretar e compreender não são a mesma coisa e nós vamos ver quais as diferenças. Interpretar é explicar, comentar, julgar, tirar conclusões e deduzir. Quais os enunciados de questões de interpretação? Vamos ver alguns exemplos. Através do texto, infere-se que é possível deduzir que o autor permite concluir que e qual é a intenção do autor ao afirmar que. E compreender entendimento, é você ter atenção ao que está escrito no texto. Tipos de enunciados. O texto diz que é sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, é correta ou errada a afirmação. Então, aqui nós temos tipos de enunciados de compreensão de texto. Erros que você não deve fazer para interpretar. Extrapolação, sair do contexto, fugir da ideia que está no texto. Colocar coisas que não estão ali. Redução é você escrever de menos e não dar atenção a fatos importantes que estão no texto. Contradição é quando o texto apresenta ideias contrárias à do candidato, do leitor, e aí ele tira conclusões erradas e, consequentemente, erra a questão, ok?